boa noite para você que é da Providência, né? Eu peço a você que reserve um minutinho do seu tempo aí para ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra, porque hoje é quinta-feira, o nosso culto da vitória. Antes de começar a ministração aqui, queria deixar um recadinho para você. Vamos parar de falar desse coronavírus, né? Parar de falar dessa epidemia, porque uma frase que o Tonzinho sempre diz é essa, né? O que mais cresce dentro de você é aquilo que você mais alimenta. Então vamos esquecer isso aí. Eu acredito que pela fé ninguém da Providência pegará esse vírus, ninguém vai morrer. Isso é apenas um alerta do Senhor para nós buscarmos a presença dEle dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então chega de falar dessas coisas, vamos falar do que interessa, sobre salvação, sobre fé, sobre vida com Deus, né? Sobre andar com Deus, sobre o céu, beleza? Então, nessa hora eu gostaria de fazer uma oração com você e pediria a você, irmão, manifeste esse vídeo a outras pessoas, né? Do jeito que está chegando na sua casa, que você possa mandar nos grupos de sua família, né? Dizendo, olha que palavra boa que o pastor mandou, ministrou para o seu amigo, né? Para a sua casa, para o seu irmão, você tem que divulgar essa mensagem para que ela alcance o maior número de pessoas, beleza? Então conto com vocês. Vamos lá. Juízes capítulo 6 relata uma história bastante interessante. E antes de ler aqui, eu quero orar com você, né? Essa história é bastante interessante aqui do livro de Juízes capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, ó. Então veio o anjo do Senhor, assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor sobressair do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, farei os midianitas, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal que tu és o Senhor, que me falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e de um efa de farinha, e a carne pôs num cesto e o caldo da panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derramou por cima o caldo. Assim fez, estendeu o anjo do Senhor por cima o caldo, e assim fez, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. O interessante
é nós analisarmos a vida de Gideão e perceber que nesses poucos versículos nós podemos ver que Gideão era um cara valente, né? Revoltado, é lógico, mas valente. Gideão, diz a palavra que ele estava malhando trigo no lagar e de repente apareceu o anjo do Senhor debaixo do orvalho que está em Ofra. Quer dizer, Gideão não estava na cidade malhando trigo, ele estava um pouco distante. Isso conota que ele temia os midianitas, ele estava com medo dos midianitas, ele estava apavorado, né, com medo dos midianitas. Por quê? Os midianitas, quando sabiam que Israel estava plantando, estava perto da colheita, eles chegavam para saquear e queimar aquela plantação. Gideão estava revoltado, não é à toa que, por exemplo, vou conjecturar agora, Gideão estava orando e perguntando para Deus o que era aquilo, e perguntando para Deus, cadê o Deus de seus pais? Ele analisou as histórias que os pais deles contaram, por exemplo, a saída do Egito, né? Moisés abrindo o mar com o seu cajado, as pragas ministradas por Moisés, a mão de Moisés que fica leprosa, a cura milagrosa da mão de Moisés, a vara que se transforma em cobra. Moisés ali era um referencial para ele, porém, ele estava passando uma situação muito difícil, estava passando uma situação de calamidade. Por quê? Porque toda vez que se plantava em Israel, vinham os midianitas, o exército inimigo, e saqueava aquela plantação. E Deus olhou dos altos céus, Gideão falando com ele. Apesar que a fala de Gideão com Deus era reclamando, era falando, era questionando as histórias que tinha ouvido, o anjo do Senhor aparece a ele e fala: Gideão, o Senhor é contigo. Olha que maravilha, nós ouvirmos esta palavra da boca do Senhor. E Gideão faz questionamentos, falou: se você é o Deus dos nossos pais, por que nós estamos passando isso aqui agora? Por que essa dificuldade, por que essa apreensão chegou? Porque nós estamos passando todo esse aflito. Por quê? E de repente, o anjo do Senhor fala com Gideão. Gideão se enche de poder, vai fazer o bolo para ele, com pães asmos, mata o cabrito, leva até ele. O anjo, o próprio Senhor, diz para ele colocar em cima da penha, com a ponta do seu cajado, aquela oferta que Gideão traz. Na realidade foi uma oferta que ele estava oferecendo a Deus. A oferta então é consumida pelo fogo, e Gideão tem certeza e convicção que Deus ia fazer alguma coisa através da vida dele. Nos nossos dias, nós não precisamos pedir mais sinais, porque o maior sinal que o ser humano poderia ter do Senhor foi Jesus Cristo ter derramado a tua vida ali na cruz do Calvário. O maior sinal, né, que Deus está conosco é quando acreditamos no sacrifício de Jesus. Moisés também, quando ele vê o Senhor, ele pede um sinal em Êxodo 33. Ele pede um sinal para Deus, e Deus dá o sinal, e Deus mostra, e Deus revela, e Deus faz, e Deus fala com ele, né? Então que nessa hora nós possamos pensar e analisar sobre a vida de Gideão, sobre o propósito. Gideão, ele foi tão valente e acreditando na palavra do Senhor, que ele ficou sem saber o que faria como exército, e foi recebendo a revelação dos céus, Deus falando com ele: Gideão, ainda tem muito homem. Deus, mas esse tanto nós vamos vencer milhares de homens? Tem muito. Para quê? Para que vocês não virem para vocês mesmos e falem: foi o meu braço que me deu a vitória. Aí manda os homens de guerra descer até o ribeiro, dali ele separa 300 homens,
os 300 homens vai até o arraial, o exército midianita, o arraial onde eles estavam, cerca o arraial. Gideão dá uma botija, uma espada para cada um e fala para eles quebrarem aquilo ali e gritarem: a espada do Senhor e de Gideão. Aquilo soou estranho aos ouvidos do exército inimigo, né? Parecia que tinha muita gente, como era escuro, cada um do exército midianitas foram matando seu companheiro, até que Gideão perseguiu o rei e executou o rei. O que eu quero falar com vocês, o que eu quero ministrar ao seu coração essa noite, é que da mesma forma que Deus deu vitória a Gideão, Ele vai dar vitória também para o seu povo. Da mesma forma que Deus fez com Gideão, Ele vai fazer com o seu povo, com aquele que acredita na mensagem, com aquele que acredita na palavra, com aquele que acredita nas ministrações dirigidas da igreja para nós, do púlpito para nós, do altar para a nossa vida. Deus vai fazer acontecer milagres na nossa vida, com o pouco que temos. Gideão tinha muitos homens, Deus fala: não tem muito, eu quero fazer a vitória na tua vida com o pouco que você tem. Sabe por quê? Se Deus me der vitória com 100 mil reais, com 200 mil reais, com 1 milhão de reais, talvez eu não conte tanta vitória se Ele me dá 10 reais e conseguir sobreviver com esses 10 reais. Você está vendo como é muito fácil contar vitória quando tem muito, mas difícil é contar vitória quando tem pouco. Sabe por quê? Porque quando temos pouco, nós acreditamos piamente na mensagem, na palavra de Deus. Quando temos pouco, nós temos a capacidade de entender que Deus, Ele vai executar o milagre. Quando temos pouco, nós sabemos que Deus vai transformar, mas para Deus trazer a vitória na vida de Gideão, Ele teve que observar Gideão ali, mesmo com os midianitas massacrando ele estava pegando no arado. Agora, o que tem é crente, irmãos, crente, irmãs, desistindo com tanta facilidade. O povo de Israel já tinha desistido, mas Deus lá do céu olhou Gideão malhando aquele trigo. Deus olhou lá do céu, Gideão ali perseverando, mesmo reclamando. Deus olhou dos altos céus e falou: aquele cara ali eu vou apostar, é naquele cara ali que eu vou trazer a vitória sobre o meu povo, é naquele cara ali que eu vou apostar. E Deus apostou na pessoa certa. Nessa noite, meus amados, né, eu sei que você está na sua casa, mas se a presença de Deus te tomar agora, glorifique o nome do Senhor aí, exalte o nome do Senhor aí onde você está, porque com certeza, da mesma forma que Deus deu vitória a Gideão, se nós perseverarmos nessa luta que estamos passando, eu não sei o tamanho da luta que você tem enfrentado, meu irmão. Eu não sei o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, minha irmã. Se é desemprego, se é problema com o filho, se é problema de saúde, eu não sei. Eu sei que Deus vai derramar vitória e derramar poder sobre a tua vida. Eu sei que Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma e trazer o refrigério do céu. Gideão, depois que venceu os midianitas, ele ficou em paz. É assim, irmão. Sempre quando nós estamos na presença de Deus, essa paz que excede todo o entendimento, ela se apodera de nós e nós conseguimos enfrentar as dificuldades, as intempéries da vida com tanta eficácia. Pois nessa hora eu te convido a fazer uma reflexão sobre a luta que você está passando. Não desista, ainda que a maioria vá por outro caminho, eu te digo, não desista, persevere. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Esse é o nosso jargão da providência. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, seja qual for a dificuldade, o tamanho dessa luta que você está enfrentando, tenha paz. Deus vai te dar paz, vai te encorajar a você vencer, vai encorajar você a trilhar novos caminhos no Senhor. Mas Ele quer ver, nesse momento de luta, nesse momento de escassez, nesse momento de dificuldade, a sua perseverança. Aí então, Ele derramará fogo no altar e vai consumir tudo aquilo que você tem apresentado perante Ele.
que você possa agora fazer uma reflexão das lutas que você está. E eu vou te dar um conselho: continue perseverando. Deus vai te observar lá dos céus e vai dar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Amém? Que você possa ficar com essa mensagem, guarde no seu coração e persevere em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração final, colocando a tua vida na mão do Senhor, entregando a tua vida na mão de Deus. Amém? Feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor fez com o Gideão, ó Espírito Santo, faça em nossa vida, transforma, Senhor, toda maldição em bênção, tudo aquilo que viemos a passar, tudo aquilo que viemos a enfrentar, Senhor, o Senhor possa nos dar vitória, porque hoje nós iremos perseverar e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fique com Deus, fique com o Senhor Jesus, persevere e Deus vai dar vitória. Amém.